Ítalo Lorenzon. Boa noite, Ítalo Lorenzon. Que saudade de você, meu amigo. Boa tarde, né, Paulo? Boa tarde, perdão. Boa tarde. Verdade. Tô acostumado a dar boa noite. Então, justamente, né? Já é nosso hábito, já às 8 horas, segundas-feiras, era o nosso momento, né? Exatamente. Eu, você, o senhor Sepúlveda. Mas boa tarde, Paulo, boa tarde a todos que estão assistindo. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E agora eu vou trazer o nosso querido, o foragido mais fácil de encontrar no mundo, Alan dos Santos, meu querido amigo Alan, que eu vejo não com tanta frequência quanto eu gostaria, mas com mais frequência do que eu vejo o Ítalo. Meu amigo Alan, deixa eu fazer a pergunta, que é a pergunta que eu mais recebo em todos os lugares que eu vou. Todo lugar que eu vou, todo mundo me encontra e faz a seguinte pergunta para mim: como é que está o Alan? Como é que você está, meu amigo? Na merda, mas a gente não pode desanimar, né? Porque desanimar é coisa de viada. É isso mesmo, meu amigo. Poxa. Quando me perguntam isso, me perguntam assim, como é que tá o Alan? Assim, tá lá, né? Tá lá, né? O que dá pra falar? Tá lá, né? Normalmente, quando me perguntam como é que eu tô, a minha resposta padrão é: eu tô melhor do que eu mereço. Mas eu não sei se na situação do Alan eu diria isso, porque por mais que a gente não mereça porcaria nenhuma nesse mundo, o que o Alan tá passando, eu tenho que dizer aqui para vocês, e vou fazer fazer aqui uma confissão para vocês. Eu já passei, como todo mundo, alguns momentos difíceis na vida. O Alan e o Ítalo sabem um pouco do que eu já passei, da perseguição que eu já passei, de como foi isso, do tamanho do prejuízo que isso significou para mim, né, da provação que isso foi. Tem várias outras coisas. Mais recentemente passei por problemas pessoais muito duros, mas eu confesso a vocês que quando eu vejo a história do Alan, que teve a empresa que ele fundou, que vocês fundaram, que se tornou uma referência no jornalismo independente, fundaram uma empresa com um Google Hangout e celular fazendo live, que nem existia live, Hangout. Fundaram uma empresa com isso, que se tornou, ao final, já tinha 1,3 milhão de inscritos. Quantos assinantes pagos? Acho que é em torno de 21 mil assinaturas. 21 mil assinaturas. Vocês tinham, eu sou testemunha disso, reconhecimento aqui nos Estados Unidos, quando chegavam aqui, reconhecimento nos outros países da América Latina, um carinho da audiência absolutamente incomparável. Nós fazíamos os programas, nossa cobertura das eleições americanas passou de 1 milhão de visualizações, né? 1 milhão de visualizações numa noite de cobertura. Nós tínhamos regularmente, o Terça Livre batia 20, 30 mil pessoas assistindo uma live, sem estrutura nenhuma. Chegaram à construção de um estúdio próprio, onde no final já estavam conseguindo fazer transmissão com estúdio próprio. Se eu não me engano, algo como 40 colaboradores, algo do tipo. 54. 54 colaboradores trabalhando para fazer o Terça Livre, sem um centavo cobertura externa. Cobertura externa, correspondente internacional, sem um centavo de dinheiro público. Sem um centavo de dinheiro público. Mentira, deixa eu ser correto para não cometer fake news. R$7 e 30 e poucos centavos através do Google. Não era isso público. Que eu ia falar, não era público. A origem era pública, né? Mas o dinheiro via através do Google AdSense. E tudo isso foi destruído do dia para a noite com uma ordem monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu bloquear todas as contas da empresa, todas as contas do Alan na pessoa física, e sem conta a empresa, nenhuma empresa no mundo tem condições de operar sem conta bancária. Com isso, todos os servidores, os equipamentos, o aluguel, o estúdio, os funcionários, todo mundo teve que ser destruído com uma canetada do dia para a noite. Eu procurei na época e não me lembro do último veículo de imprensa que foi fechado no Brasil por ordem do governo. Não me lembro. Eu acho que isso é uma coisa que talvez tenha acontecido na era Vargas, porque o governo militar não fechou veículos de imprensa no Brasil, até onde eu tenho notícia. Fechar veículos de imprensa
nunca vi. Mas não bastando, e desculpa que se eu estou cometendo uma inconfidência, tá? Mas não bastando a tragédia profissional, porque o Alan não tinha outra forma de sustento e também ficou impossibilitado, não bastando o infortúnio para a imprensa, para a história do Brasil, para a liberdade do Brasil e para a empresa Terça Livre, para os colaboradores do Terça Livre, para a audiência do Terça Livre, o Alan estava já aqui nos Estados Unidos, ele não fugiu para os Estados Unidos, como alguns veículos de imprensa gostam de dizer, ele já estava aqui nos Estados Unidos como correspondente, e ele entrou com pedido de asilo, porque não poderia retornar ao Brasil, quando a ordem de prisão, quando soube pela imprensa de que havia uma ordem de prisão contra ele e que ele estava sendo perseguido pela imprensa, entrou com um pedido de asilo, que foi recebido e acatado pelo governo americano. E imediatamente, e com isso, por conta disso, o Alan está há 2 anos, Alan, sem ver sua família? 2 anos. O Alan está há 2 anos sem ver a família dele. O Alan tem uma família linda, e dentre os membros dessa linda família, tem a queridíssima, lindinha, menina, uma gracinha, filha do Alan, que é a TT, que é o mais bonito human being do planeta atualmente. O mais bonito human being do planeta. A disputa é apertada aqui com as minhas filhas e tal, mas é um páreo duro. Mas são outras gerações, São gerações. Pelo menos a geração dela a gente pode dizer que é isso. Mas ela além de linda, ela demanda necessidades especiais, né? Ela tem necessidade de remédios especiais. Ela teve uma encefalite, não foi isso, Alan? Meningite encefálica. Meningite encefálica. Porque afetou a meninge e o cérebro, né? Então, uma meningite encefálica que afetou a meninge e o cérebro, e ela, com isso, teve atrasos no desenvolvimento dela, que ela vem buscando superar, e vem, graças a Deus, o Alan sempre compartilha comigo as etapas, né, de melhora. As etapas de melhora. E é isso. Ficar longe. E que nós vamos superar, né? Nós vamos superar juntos. Hein? Desculpa, pessoal. Não, tudo bem, Maninho. Bom, vamos superar isso, mas eu queria que vocês soubessem que essa é a situação, e o Alan não conseguiu que a família dele conseguisse vir aos Estados Unidos, nem mesmo para fazer o tratamento da filha. E por conta dessa situação, ele está há muito tempo sem vê-la. Nós conversamos com frequência, e ele me manda vídeos, e nós, nos amigos próximos, sabemos aqui da situação, mas eu tenho muita dificuldade, e eu acho que essa é a angústia que eu tenho, que é de pensar que existe um ser humano que está numa cadeira, que, ciente dessa situação, porque está ciente dessa situação, opta por continuar uma perseguição contra um indivíduo que não é acusado de crime nenhum e que é apenas um opositor político. E eu já vi muita gente perseguir opositor político, mas a humanidade de você fazer algo que afeta uma criança com necessidades especiais e você impedir que sequer essa pessoa tenha condições de comprar remédio para essa criança, é uma das coisas mais, assim, que eu tenha testemunhado de perto, onde eu conheço o caso, personagens, pessoas, é a coisa mais abjeta que eu já vi na minha vida. Eu queria pedir a vocês que, por favor, parem de me mandar superchats, e que, se vocês queiram contribuir de alguma forma, que vocês contribuam com... Tem várias opções aqui de contribuir, e eu vou explicar para vocês, mas um é o Locals do Alan, né? Alan, como é a forma? Então, para acessar o Locals, não usem www, que senão vocês não vão acessar diretamente o meu Locals. Então, é http ou https Alan dos Santos, tudo junto, .locals, que se escreve local,
com LS no final, né, locals.com. Lá as pessoas vão poder colaborar. Eu estou botando aqui na tela, está aqui no cantinho da tela, alandosantos.locals.com. E o que aconteceu foi que não só bloqueou todas as contas, mas depois disso o Alexandre de Moraes derrubou todas as redes sociais do Alan, chegou a derrubar o Telegram do país inteiro na sanha persecutória dele contra o Alan, derrubou o Telegram, que é uma ferramenta que todo mundo usa como instrumento de trabalho, eu inclusive. Ele derrubou do país inteiro, na vaidade, porque o Alan o desafiou, ele derrubou o Telegram do país inteiro, bloqueou todas as contas. O Alexandre acha que eu sou o negão do WhatsApp. Mas não é real. Bloqueou todas as contas do Alan, bloqueou todas as redes sociais, derrubou o site do Alan dos Santos e mandou para uma empresa internacional, o Wix, uma ordem absolutamente legal, porque é uma empresa internacional, mas a empresa fica sem ter muito o que fazer, mandou uma ordem para o Wix para que impedisse o site do Alan dos Santos de coletar dinheiro. De forma que todo o pequeno sustento que o Alan tinha, que vinha das doações de vocês, foi, mais uma vez, isso tem um mês, pouco mais que isso, sim, foi totalmente usurpado, mais uma vez, pelo Alexandre de Moraes. Eu espero que vocês entendam a gravidade do que está acontecendo. O Alan não é acusado de crime algum. O Alan é investigado no inquérito de fake news. Se vocês assistiram a entrevista do presidente Bolsonaro ontem no Flow, ele reafirma: ser acusado de fake news é igual ser acusado de matar um marciano, porque não existe a tipificação desse crime no Código Penal brasileiro. Então ele é investigado. Aí, nego, mete lavar dinheiro, porque lavar dinheiro, pra vocês saberem, é o coringa de tudo. Qualquer coisa você mete lavar dinheiro, porque se alguém recebia dinheiro, você pode dizer que é lavar dinheiro, depois você explica a origem dos recursos. Mas eu acho que eu falei muito aqui, Alan, e queria que você falasse agora. Bem, eu estou no exílio, né, e você sabe muito bem que nenhuma pessoa passa por um desafio. Melhor dizendo, ninguém está livre de desafios nesse mundo, né? Então, quando a gente observa as pessoas que passaram por desafios que foram ou intransponíveis ou quase intransponíveis, eles nunca perderam o senso de humor. E isso prova que o senso de humor ele é sinal de sanidade mental. Então, se o Paulo me perdoar aqui, tem que zoar, senão a gente pira, né? É uma situação difícil, claro, né? Mas não é nova na política, seja hoje, seja na situação atual, seja o que está acontecendo com o Wellington Macedo, o Oswaldo Eustáquio, o Daniel Silveira, etc., sejam de outros períodos históricos. E a gente sabe como é que terminam essas pessoas, né? Elas terminam muito mal. Basta lembrar o que aconteceu com todos aqueles que perseguiram pessoas injustamente, né? Eles acabam caindo no próprio orgulho, na própria vaidade, no próprio afã. E aí, sabendo disso, hold the line, sabe? Segurar ali a cordinha, ficar pendurado um maior tempão. Eu não vou esperar o Doctor Strange aparecer e me ajudar, mas a gente tem que segurar firme, né, nesse momento difícil. Minha esperança é realmente Nosso Senhor, embora eu seja um péssimo seguidor de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a minha esperança é Ele, e a gente vai superar isso aí. E uma maneira de superar é a gente dar esse tesouro que Deus nos deu, que são os amigos, irmãos e o conhecimento. E por isso que a gente está aqui. A gente quer compartilhar com vocês experiências, conhecimentos e investigações pessoais que ultrapassam essa coisa da política corriqueira do dia a dia e mostrar um pouco, fruto dessa nossa experiência aqui juntos, né? O quão importante é a gente ter essa noção de que existe uma estrutura de um lado e do outro não existe qualquer estrutura. Existe um número grande de pessoas querendo
entender um pouco esse caos que o mundo está vivendo. É a casa do Trump sofrendo busca e apreensão. Quero falar sobre isso. É o Project Veritas sofrendo busca e apreensão. É o Alex Jones sendo julgado no Texas. Vamos falar sobre isso também. É a situação política brasileira, ou seja, por que essas pessoas elas são alvos e por que Ghislaine Maxwell passa tão batido na imprensa, por que casos de pedofilia comprovados, inclusive em conexão direta com políticos, não são tratados pela imprensa da mesma maneira e por aí vai. Então, eu acho que vale a pena a gente tocar nesses assuntos, fazer um bate-papo com o pessoal, mostrando um pouco do desnivelamento que existe, né, de coisas que eles dizem que são paralelos, né? Ou seja, eles colocam a direita como algo paralelo à esquerda, como um poder equivalente. Quando você começa a observar, não existe equivalência nem na operação, ou seja, nem no agir, não existe nem operação no ser, que é na estrutura em si, ou seja, não existe uma instituição ou várias instituições no lado da direita como há no lado da esquerda e por aí vai. Eu acho que a gente vai fazer um bom bate-bola aí. Eu já toquei a bola demais aqui já. Eu passo por meio campo. Deixa eu pedir. Nós estamos com quase 5.500, quase 6.000 pessoas daqui a pouquinho assistindo aqui, mas o número de curtidas ainda está abaixo. Está abaixo. Pessoal, é o seguinte, compartilhem a live o quanto antes, porque eu estou impedido de divulgar entre os meus seguidores, o Ítalo está defasado na divulgação, vocês sabem como é que funciona o algoritmo. Então, vou pedir para vocês de coração, compartilhem a live, fala para o pessoal, compartilha, nem que seja para o cara poder botar ali, ver depois, né? Mas a gente conta muito com a divulgação de vocês. Nós não somos pessoas que tenham hoje meios de ação para divulgar para todos que nos conhecem, querem nos assistir. Então, a gente conta com você que está nos assistindo agora. Só temos vocês. O Alan está lá com o Ítalo e o Paulo Figueiredo num bate-papo absolutamente extraordinário. Então, contamos aí. E além da divulgação, se você curtir aqui agora esse vídeo, existe um favorecimento do algoritmo, onde os próprios seguidores do próprio canal já vão ver essa relevância do vídeo. E se vocês aumentarem o número de inscritos, isso melhora mais ainda tanto o algoritmo quanto o número de pessoas que vão assistir. E lembrem-se, né, gente? Existem pessoas que não são vocês, que não estão por dentro de nada do que está acontecendo e que vai atrás dos altos números, né? Então, entre um cara que tem 3 visualizações falando uma coisa maravilhosa e um cara que tem 4, 5 milhões de visualizações falando como funciona o orifício anal em contato com a banheira de Nutella, o cara vai assistir aquele vídeo lá do maluco botando a bunda na banheira de Nutella exatamente por causa dos números. Então, contamos com vocês aí para mexer nesses números e alcançar aquelas pessoas que, de alguma maneira, vão... Sabe aquele cara que você já deve ter conhecido alguém ou você já passado por essa experiência? Eu estava passando no YouTube e, de repente, encontrei vocês e a minha vida mudou, né? É isso que a gente está querendo. Ítalo, dá um panorama aí pra gente de como você vai nesse momento. Como é que tá quais são os teus planos aí? Bom, E deixa eu só voltar a pedir, inclusive ao querido Jonas, que sempre nos agracia aqui com contribuição, para não fazerem doações para o Superchat, entrem no Locals do Alan, façam doações. Flávio Oliveira, obrigado, que com certeza não é a Flávia Oliveira do Globo, é outra Flávia Oliveira, mas entrem no Locals do Alan e façam doações para o Alan, se o coração de vocês permitir. Se vocês quiserem me ajudar, comprem o meu curso, porque vocês me ajudam 2 vezes, me ajudam a combater a mídia e me ajudam contribuindo com o meu trabalho. Mais importante ainda é a parte de você me ajudar com a minha mídia. Se vocês quiserem fazer doação, façam doações no Locals do Alan, cujo link eu vou até colocar na descrição do vídeo, não sei se vai dar algum problema. Aliás, eu preciso fazer um aviso legal. Esta live é uma entrevista e um bate-papo com 2 personalidades. Eu, como jornalista, tenho que fazer bate-papos e entrevistas, não existe nenhuma ordem judicial que me proíba de fazer isso, até porque eu estou dentro dos Estados Unidos, eu estou em território americano em que a primeira emenda me garante o direito de conversar e entrevistar e falar o que eu quiser, mas eu só estou deixando claro
que isso não é, de fato, o canal do Terça Livre, os programas do Terça Livre voltaram a acontecer no meu canal, não é isso, só para deixar claro, principalmente aos togados, que não é esse o caso, isso é uma entrevista, é uma reunião, pensa num episódio de Friends, que eles se reúnem, é isso aqui que nós estamos fazendo, Terça Livre Reunion, né? Então, Ítalo, por favor, diga aí para mim, e você, cara, como é que você está, o que você está fazendo? Bom, tem uma notícia boa, né? Eu tô bem melhor, né? Eu falo que é o efeito gordo na praia. Você conhece o efeito gordo na praia, Paulo? Claro, chega um gordo na praia, você fica sarado. Não, exatamente. Se eu tiro a camisa na praia, eu sou gordinho, entendeu? Uhum. Aí passa o Péricles do Exalta Samba do meu lado, eu deixei de ser gordinho, entendeu? O cara tem 200 quilos, né? Eu já fiquei, né? De repente fico com um tanquinho ali, entendeu? Já não sou mais a referência. Então, assim, é a mesma lógica, entendeu? Assim, muita gente se perguntou também, né? Por que eu não... eu não fui, né? Enfim, a minha pessoa física, né? Foi afetada na medida em que foi afetado, eu perdi minha empresa, né? Mas eu não tive a minha conta bloqueada, né? Eu não tive prisão preventiva. Nem para depor eu fui chamado, né? Eu não tenho nenhum interesse em esclarecer o caso. Não tenho o menor interesse, não tenho nenhuma. Ele deve gostar de beiço grande. Doutora Denise, eu não queria nada contigo. Deve gostar de careca e beiço grande. Eu não tenho nenhum dos dois. Então... Eu contei outro dia numa live, o Alan sabe dessa história, porque ele era um dos, sei lá, pouquíssimas pessoas que estava no funeral do Olavo de Carvalho também. Estávamos juntos. E a gente descobriu lá a história que a Denise chamou o Olavo para depor. O Olavo deu um depoimento para a Denise. Olha aí. E eu acho que isso nunca saiu na imprensa, acho que isso nunca foi dito, mas agora que o Olavo já se foi, acho que não. Acho que agora já pode ser dito. Mas o Olavo deu um depoimento para a Denise. E você sabe qual foi? Eu vou dizer o nível de maluquice para vocês. Qual foi a pergunta que a Polícia Federal fez para o Olavo? Primeira pergunta: qual é a sua relação com o Steve Bannon? Nossa. Esses caras são tão malucos. O que a Polícia Federal quer com o Steve Bannon, caralho? Eles acham, né, na cabeça deles, o Steve Bannon, ele orquestra uma... Eu não sei quanto que eles acham isso de verdade, ou quanto que eles querem escrever isso e precisam de alguma coisa para poder justificar. Eu nunca sei. É retroalimentado, Paulo. É retroalimentado. Eu não sei, cara. Eu queria muito entrevistar essa delegada Denise. Eu queria muito entrevistar. Isso é histérico. Mas então, exatamente. Eu não sei o quanto é histeria ou o quanto é manipulação. Porque o histérico... Esse é o ponto. Diga lá. Não, quando a pessoa está num estado psicótico, ela acredita mesmo no que ela está falando. Então, eu não sei o quanto que ela acredita que o Olavo de Carvalho, que viu o Steve Bannon 2 vezes na vida. O Olavo de Carvalho viu o Steve Bannon 2 vezes na vida. Uma, o Steve Bannon foi na casa do Olavo de Carvalho. E na outra vez, o Steve Bannon esteve com o Olavo e o presidente Bolsonaro numa premiação, na embaixada brasileira em Washington. Foram as 2 vezes que os caras estiverem juntos. Mas eu acho que na cabeça da Denise, ela imagina que o Steve Bannon, o Jason Miller, que eles detiveram o Jason Miller e perguntaram o elo financeiro dele com o Steve Bannon, e que esses caras estão todos juntos numa rede internacional. Cara, se você leu o inquérito das fake news, não sei se vocês leram, eu li o que foi divulgado, o que não está em segredo de justiça, que nem os advogados do Alan têm acesso. Mas assim, o que é público me dá um constrangimento do desconhecimento de política americana, do desconhecimento de como funcionam as redes, o que é o conceito de rede. As pessoas não têm a menor ideia. Mas convenhamos, Paulo, chega quase perto do nível de roteiro da Marvel. Não, olha só, os Estados Unidos hoje e o Brasil, eles são uma série do Netflix. Tá? Aquilo, House of Cards, que a gente assistiu, eu vou falar hoje algumas coisas para vocês. Se eu contar para vocês que o juiz que ordenou a busca e apreensão na casa do Donald Trump era promotor no caso do Jeffrey Epstein e depois saiu da promotoria para se tornar advogado de defesa dos funcionários do Jeffrey Epstein, você vai achar, esse cara tá inventando essa porra, isso é maluquice. Pronto, voltou o Terça Livre, agora os caras estão falando teoria da conspiração. Eu vou ler a notícia do New York Post aqui. Se me deem tempo, me ajudem. Mas o que eu queria dizer era nesse caso, eu estava falando sobre esse caso especificamente. Então, assim, o delegado Denise
O Olavo estava já de volta a Washington, chamaram ele para depor, ele foi lá e fez o depoimento virtual. E a primeira pergunta do inquérito das fake news, eu não sei se é o das fake news do ato antidemocrático, eu já me perdi, mas eu li o inquérito, foi: qual é a sua ligação com o Steve Bannon? Meu irmão, eu olhei e falei assim, não é que os caras têm alguma ideia do que está acontecendo, é que vocês sabem o que é bolotário? Bolotário é aquilo que você coloca que nos filmes tem sempre uma cortiça onde você coloca os alfinetes, aí você liga as coisas com cordinha, o nome disso é bolotário na gíria militar, tá? Eu fico pensando no deles, deve ter Pé Grande, Elvis, deve ter, assim, todo mundo conectado. Michael Jackson. Steve Bannon, Michael Jackson. O Michael Jackson é nesse Pelosi e eu vou provar isso hoje. Mas então, ao final do programa eu vou provar que o Michael Jackson... Só para Vai lá, bom, eu assim, a hora que acabou o Terça Livre, eu voltei para minha cidade, Rio Claro, né? Fala da questão, Ítalo, desculpa. Fala da questão do porquê que muitas vezes a histeria e a convicção elas são retroalimentadas. Não, beleza. Antes eu posso só mostrar, só provar, porque as pessoas acham às vezes que eu sou paranoico. Então eu quero provar que o Michael Jackson e Nancy Pelosi são a mesma pessoa. Não, tá comprovado, Não, a gente se divertia pra cacete fazendo Terça Livre. Não há mais dúvida que a Michael Jackson e Nancy Pelosi são a mesma pessoa. Tá? Checamos. Michael Jackson e Nancy Pelosi são realmente a mesma pessoa. Xerecamos, né? Vamos embora. Só queria deixar isso claro para vocês agora. Podemos voltar. Agora explica aí, o que você Vamos lá, vou explicar. Porque é o seguinte, a histeria, ela tem algo de autoindução. Ninguém vira histérico, né? Isso é uma coisa que eu comecei a pensar sobre isso quando o Olavo me respondeu, me deu uma patada que só ele sabe dar, né? Que eu perguntei para ele o seguinte: mas professor, ele começou com o papo, né? Não, mas nenhum comunista presta, não sei o quê. E eu estava na faculdade nessa época, né? E eu tinha alguns amigos ali, né? Eu estava sozinho ali, eu resolvi fazer alguns amigos aí um pouco mais à esquerda, tal, né? Um pouco mais à esquerda é modo de dizer, né? Bem à esquerda. E eu perguntei para ele, né? Falei assim, mas professor, não pode ser burrice só? Aí ele vira e falou assim para mim: Ítalo, ninguém vira burro por boa intenção, mas por desamor à verdade. Eu falei assim, cacete, que porra é essa, né? O que significa isso, né? Aí eu tava lendo algumas coisas sobre a questão da histeria, li o Ponerologia do Lobachevsky, né? Você vê que a primeira coisa que eles deprimem para tentar deprimir a capacidade intelectiva é a moral. É a moral, porque se você não tem o compromisso com a realidade, e um compromisso com a realidade é um compromisso moral, fundamentalmente moral, se você não tem o compromisso com a realidade, você realmente se perde, você para de ter, né, a preocupação de fato falar a verdade. Bom, o problema é o seguinte, um psicopata, ele consegue manter o tempo todo aquela máscara que ele veste, né, e ele vai mantendo, né, ele mantém por 10, 20, 30, 40 anos, né, aquela máscara que ele veste. A pessoa não, ela entra em dissonância cognitiva. Sim. E ou seja, quer dizer o seguinte, quando mais ela mente... O histérico, né? O histérico. Não, qualquer pessoa normal, na verdade. Ela vai virar histérico com isso. Tá. Quanto mais ela mente, mais ela passa a acreditar na própria mentira. Mais o apego dela, mais a ligação dela com a realidade vai se esvaindo. Entendeu? Então, quando você fala assim, entre a relação entre... não, mas às vezes é vigarice, às vezes é burrice. Você não consegue distinguir, né? Ou será que é histeria? Não, é os dois. Os dois operam juntos. Então, o Alexandre de Moraes, por exemplo, ele não sei se ele provavelmente é psicopata, né? Mas pega a Denise, por exemplo, eu não sei se acho que até não seja, porque foi pinçada por ele, né? Ela provavelmente deve ter se convencido em algum momento. Por quê? Porque era vantajoso para ela se convencer, entendeu? É vantajoso para ela se convencer. Como ela não tem o apego, aquele lastro moral de dizer o seguinte, não, isso está errado e ponto, eu não vou fazer. Aí, a personalidade, o nível da personalidade camada, né? de pessoas, o nível de camada da personalidade que faz com que você tenha o desejo de pertencer a um grupo, seja por benefícios pecuniários, né, meramente financeiros, seja por alguma outra convicção, seja ela qualquer, o que acontece?
você já está com um terreno fértil para a histeria começar a crescer. E aí é óbvio que, em alguns momentos, você percebe que a histeria está tão fininha que ela parece uma erva daninha que pode ser arrancada com a mão, pequenininha ali. Depois ela vai crescendo de tal maneira que aquilo já fica maior, né? Arrancar, você não consegue tirar a raiz, você puxa assim, não sai. Aí você só corta e aí fica a raiz ali. Mas daqui a pouco vem uma chuvinha, a histeria começa a florescer de novo. No decorrer do tempo, aquilo vira uma floresta. Aí fica invisível que é histérico o negócio. Mas esse processo, ele se dá num terreno fértil de desonestidade. Eu vou falar mais uma vez para vocês, pessoal. Vou repetir aqui. Eu não posso repassar nenhuma doação para o Alan. Inclusive, uma coisa que o Alan sabe, a única coisa que eu nunca fiz para ele foi mandar dinheiro, porque eu tenho absoluta certeza que era tudo que eles gostariam que eu fizesse. Uma ligação financeira que fosse de qualquer coisa, que fosse $100, minha com o Alan dos Santos. Então, eu nunca mandei um centavo para o Alan e não posso mandar. Então, se vocês quiserem mandar, o link eu tenho colocado aqui na tela. Vou colocar na descrição do vídeo, não consigo mudar aqui enquanto eu estou no ar, mas depois da live vou colocar. Mais uma vez, alandossantos.locals.com, sem www. alandossantos.local.com. Então, parem de mandar superchat, eu agradeço todos os superchats. O Google agradece mais que eu, que eles não fizeram nada, e ficam com 30% desse superchat. Então, o mesmo Google que censurou o Alan, então não mandem esse dinheiro para ele. Não é o Guga, é o Google. Google. Os dois são complicados, mas cada um tem o seu problema. Os dois são complicados, mas cada um tem o seu. Também, de vez em quando, eu estou botando aqui o ticker aqui embaixo no vídeo, vocês estão vendo aqui, ó, contribua com Alan dos Santos, alandossantos.locals.com, é uma divulgação do trabalho dele, é uma forma de você contribuir. Eu queria falar com vocês, começar falando com vocês sobre uma coisa muito interessante, sobre o estado de saúde do Joe Biden. Queria falar com vocês sobre isso e queria passar aqui rapidamente 2 curtos vídeos para que vocês vissem. Um é de ontem, tá? Só para vocês verem um vídeo de ontem, vou botar aqui na tela, do meu Twitter, que você pode checar o vídeo no meu Twitter, mas só para vocês verem a dificuldade do Biden. Não aparece, não? Peraí, aqui. A dificuldade do pobrezinho de colocar um paletó. Não, peraí. A implicância é sua, tá, Paulo? Porque é o seguinte, eu já também tive problema parecido com isso. Então tá bom, continua vendo 3 da manhã. Nossa Senhora. Não. Aí o óculos cai. Tadinho. Eu queria combinar com vocês o seguinte, que quando você não conseguir mais colocar o próprio paletó, você não pode mais ter acesso a futebol, que é a maleta que tem os códigos nucleares que podem destruir o mundo inteiro. Eu acho que é um bom parâmetro. Acho que é um bom sarrafo. Eu ia falar isso. É um bom sarrafo, eu acho que justo. Dá pra dizer. Exato, um bom sarrafo. Ó, botou testes, conseguiu botar o paletó. Agora tem um outro teste. Critério lá de John Adams e Alexander Hamilton. Eu acho que assim. Poderia ser até uma. Agora, tem mais. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Agora tem Sim. mais. Se você acha. Bom, se você acha que estava ruim, aí hoje o Joe Biden, esse aqui é o Chuck Schumer, que é o líder da maioria no Senado, e o Joe Biden vai lá e cumprimenta o Chuck Schumer. Cumprimentou o Chuck Schumer, ele cumprimenta ali o Bola 7, cumprimentou a Nancy Pelosi, e o Biden tá aqui esperando para ser cumprimentado de novo. Ele esqueceu. Olha lá, tá lá, ficou no vácuo. Aí botou a mão na boca e falou, esse filho da puta não vai me cumprimentar, não. Meu Deus. Olha lá, ele foi o primeiro a ser cumprimentado. Olha lá, começa, foi o primeiro Biden cumprimentado, aí vem o Bola 7, acho que é Nancy Pelosi, tá de óculos ali, ou talvez seja o Michael Jackson. E o Biden fica aqui, ó. Olha lá vai ele, porra, esse cara não vai me cumprimentar, não? Fica esperando, olha lá, porra, tô no vácuo. Eu tô no vácuo, fiquei no vácuo. Que loucura, cara. E a pergunta
que não quer calar, é obviamente a pergunta que não quer calar. O Alan se colocou no mudo. Foi de propósito, só para eu poder tá tossir aqui, que eu tô... Então tá bom. A pergunta que não quer calar é quem está no comando nos Estados Unidos? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem manda nos Estados Unidos da América nesse momento? Porque o cara que não consegue colocar o paletó e não consegue, e esquece 5 segundos depois que ele cumprimentou o líder do Senado, porra, meu amigo, esse cara não tá no comando. E também não é a Kamala Harris, né? Não. Porque se a gente pegar uns vídeos... Já viram uns vídeos da Kamala Harris demonstrando a sua capacidade intelectual? Ela não consegue fazer uma frase que tenha sentido. Não, Dilma Phillips. Ela é as pessoas dizem que o Biden parece a Dilma. O Biden não parece a Dilma. O Biden tem outro problema. Quem parece a Dilma é a Kamala Harris. Bem, eu não me preparei aqui agora, mas se vocês pesquisarem, vocês conseguem achar. Que a gente não combinou nada aqui. Então, não tem nada combinado. Na época então, dessa livre mas tinha tem um pauta. vídeo, Hoje não tem. Mas tem um vídeo numa entrevista do Tucker Carlson, não é tão antigo, não deve ter mais de 3, 4 meses, onde o Tucker Carlson mostra a Kamala Harris falando da Ucrânia. Você que está nos assistindo agora vai se sentir a encarnação de Aristóteles, vendo a Kamala Harris falar naquele trecho ali sobre a Ucrânia. Você, de alguma maneira, você vai pensar assim, eu estou próximo de Platão. Porque quando você vê a Kamala Harris falando nessa entrevista, é algo assustador. E tem um outro vídeo que mostra a Kamala Harris falando com as crianças sobre alguma coisa de constelação. Eu acho que é uma inauguração de algum planetário, alguma coisa do tipo, onde os argumentos da Kamala Harris, as criancinhas olham para ela meio assim, sabe quando você olha meio, cara, essa mulher tá doida. Então, eu tô falando sério, cara. O nível, né? Tem um vídeo da Kamala Harris. Eu acho que se o Paulo colocar aí na pesquisa, Kamala Harris, Ukraine, Tucker Carlson... Vocês ouviam o áudio enquanto eu passava o vídeo? Não, eu não. Não. É porque o StreamYard tem isso. Eu vou te mostrar como é que faz, Paulo. Você faz o seguinte, Share vai System em compartilhar áudio, né? aba. É isso. Mas aí tem que ser no Tab. Eu não uso Tab, porque eu uso o Brave Browser. Não, mas você pode usar... Eu tenho que usar dentro do Chrome. Tem que usar dentro do Chrome. Só pega, copia o que você quer de um lado e joga no outro. Mas então, essa que você está levantando, ela é importante porque... e me permitam aqui agora ser só um pouquinho prolixo, porque eu já sei que eu estou ficando cada vez mais prolixo, mas o que acontece? Quando o Paulo pergunta, gente, se o Biden está ali sem capacidade de colocar o próprio jacket, o próprio paletó, a Kamala Harris não sabe nem juntar Lé com Cré nas suas entrevistas, quem é que realmente está governando os Estados Unidos da América? E essa pergunta ela é pertinente porque eu sempre me questionei o uso do termo guru em relação ao Bolsonaro, ou ao Olavo em relação ao Bolsonaro. Ou seja, guru, até que eu fui cavucar essa coisa de guru para cá, guru para lá, e encontrei nada mais, nada menos do que 2 gurus interessantíssimos para a gente acrescentar aqui no nosso bate-papo. O primeiro guru é o Menotti Carnicelli, que era o guru espiritual do Getúlio Vargas, que dizia receber entidades espirituais e que iriam ali, então, dar dicas de como governar o Brasil. Isso está nas cartas da filha do Getúlio Vargas com o pai, que se suicidou na capital brasileira da época, então, do Rio de Janeiro. E, simultaneamente, e não sem contato, ou seja, extremamente em contato, Héctor Caviglia, que era, então, o guru espiritual do Perón e operava da mesma maneira. E Perón e Vargas tinham essa relação.
E aí você se pergunta, você fala assim, pô, mas peraí, eu estou diante do famoso acuse-os do que você faz? Sim, você acertou e pode clicar aqui no like que você ganhou o prêmio joinha, porque você entendeu que quando eles dizem que o Bolsonaro teria um guru e o Trump teria um guru, na verdade são eles quem tem os seus gurus, e esses gurus funcionam exatamente como função de guru sem figura de linguagem. Ou seja, eles fazem uso do termo guru como figura de linguagem, não só para depreciar a pessoa do Bannon em relação ao Trump, que nem sequer tinha tanta influência assim, tanto é que não se bicam, e não se bicam até hoje. Voltaram a se falar. Inclusive o Bannon estava pela primeira vez em não sei quantos anos, certamente desde 2017, porque foi o primeiro CPAC, esse foi o meu 8º CPAC consecutivo. O Steve Bannon estava neste CPAC, eu não o encontrei, delegada Denise, fique sabendo, eu não sou um braço do Bannon, mas eu não o encontrei. Na verdade é o seguinte, ele deu uma palestra, mas fechada, sem a imprensa, só para convidados seletos dentro do CPAC, e eu, como estava lá na qualidade de jornalista, não pude acompanhar. Isso prova, então, que eu também não tenho contato com o Bannon, porque eu não sabia disso, né? Então, olha... Pois é, tá por... mas você está despistando. Eu tenho que frequentar mais... Mostra o Bannon aí na sua sala. Mostra aí a sala do Bannon. Chega aí, Steve. Steve, chega aí. Não é curioso isso? Eu não sei o que o Bannon está fazendo. O Bolsonaro não sabia o que o Olavo estava fazendo. O Olavo não sabia o que o Bolsonaro estava fazendo. E pelo contrário, o Olavo reclamava pra cacete que ele não sabia nada do que estava acontecendo dentro do governo. Exato. O Olavo falava, pô, eu não sei, alguém podia dar pelo menos informação para eu saber, ninguém desapareceu, ninguém fala comigo. Ele reclamava até que o Felipe Martins não falava mais com ele. Realmente houve uma... Carlos. O Carlos acho que nunca falou com o Olavo na vida. Não, eu sei que o Flávio deu uma comenda pro Olavo, e o Eduardo esteve lá algumas vezes. Agora, que também não era aluno. Tinha esse negócio de aluno. O Eduardo nunca foi aluno do Olavo. Mas você vê que nós. Agora, você vê, Paulo, que essa relação que eles criam no imaginário da pessoa que está ouvindo, o Olavo, o guru do Bolsonaro e tal, se você for pesquisar a vida do Getúlio Vargas, você vai fazer uma associação direta por causa do uso do termo. Né? Uma pessoa desavisada vai pensar o seguinte: então existe uma organização secreta, Silas Malafaia, Padre Paulo Ricardo, Alan dos Santos, Bannon, Olavo, Bolsonaro, Matteo Salvini e Orbán e não sei o quê. Quando você olha... Putin deve estar junto. Putin. E aí, quando você olha, fala assim, cara, esses caras estão todos unidos e tal, e ninguém sabe o que o outro está fazendo, ninguém tem nem ideia, tem conflitos, inclusive, de certas coisas, de questões de princípios teológicos e mudanças, inclusive, de concepções de mundo, seja na questão filosófica, política, etc. Ou seja, não tem nada do que esses caras falam. Só que, entretanto, porém, todavia, contudo, quando você observa esses nomes que eu falei, né, ligados ao Getúlio Vargas, que é o Menotti Carnicelli, atuando no Brasil como guru espiritual do Getúlio Vargas, dizendo que recebia uma entidade que o ajudaria a reger o Brasil, né? Lembrando que Getúlio Vargas, inclusive, dissolveu o legislativo, e o Lula fala que Getúlio foi um grande homem, etc. E o Héctor Caviglia com o Perón na Argentina. E quando você começa a observar aqui nos Estados Unidos, por mais que a gente tente compreender a coisa numa esfera meramente política, cultural, educacional, tem aquele cunho, né, de aqui e acolá de questões de questões espirituais ou esotéricas, etc., e que ninguém toca o dedo, e quem toca o dedo acaba se fudendo, como é o caso do Alex Jones. Eu estou fazendo esse jump aqui, que eu quero fazer esse link, exatamente para que você em casa comece a se questionar. Assim, eles criam toda uma estrutura, só que qualquer pessoa que queira pensar o que poderia estar por trás desses caras que não conseguem colocar o próprio paletó
ou de uma vice-presidente que não consegue nem sequer argumentar 3 minutos sem se embaralhar toda, quem é que está por trás, né? Eu não sei, mas assim, é um questionamento interessante, e é um questionamento interessante, é que eu passo a palavra para o Ítalo, né? Essa coisa eles acusam os outros daquilo que eles mesmos fazem, daquilo que eles mesmos acreditam. Eu só queria falar para as pessoas que estão nos assistindo que nós passamos de 10 mil pessoas nos assistindo ao vivo, e isso foi uma live marcada no dia, na hora, de supetão, até para não atrapalharem a gente, se a gente avisar com muita antecedência. Tem 10 mil pessoas nos assistindo. Não são as 600 mil do Bolsonaro, mas é gente pra caramba. Eu também não sou o Flow. Ítalo, é com você. E a pedir, curtir o vídeo é importante, se inscrevam no canal se você não tiver inscrito. Nós estamos aqui tentando ultrapassar as 530 mil pessoas inscritas, então este é o momento de você se inscrever no canal se não tiver inscrito. Olha, aliás, passamos já 530.408, estou aqui atrasado. Olha aí. E, obrigado. Pessoal, posso só fazer um jabazinho aqui? Deve. Aqui? Então vamos lá. Pessoal, eu estou a 900 pessoas de completar 100 mil no meu canal Ligando os Pontos. Não é possível. Vai ganhar a plaquinha de novo. Vou ganhar a plaquinha de novo. Essa plaquinha aqui. Se demorar o mesmo que demorou o Terça Livre, eu vou ter que ganhar 1 milhão ainda. É a terceira. É a terceira plaquinha já. Então, mas, enfim, por favor, se inscreva no canal Ligando aos Pontos com Ítalo Lorenzon. Fácil de achar. Isso. Ligando os Pontos com Ítalo Lorenzon. Vamos lá. O Alan, lembra quando a gente estava no Terça Livre? A gente começou a discutir uma coisa que era não ficcionalizar os inimigos? A gente falava muito sobre isso, né? A gente falava muito sobre não ficcionalizar os inimigos, não, porque as pessoas esquecem que, por mais poderoso que seja o Xi Jinping, por exemplo, ele é um homem, né? Ele tem os seus dissabores, ele tem os seus inimigos, os seus adversários, ele tem aquele aliado que é um puta de um pé no saco que ele queria mandar para o campo já, junto com os iugures lá, mas ele tem que tolerar o cara porque o cara é poderoso também, entendeu? Ele tem tudo isso daí, entendeu? Tudo isso daí. Então, assim, ele acorda de manhã, o Xi Jinping não é onisciente, ele precisa ter relatórios para entender o que está acontecendo. Ele vai lá e pega e lê os relatórios que vão passar para ele. Ele confia que aqueles relatórios estão expressando de alguma maneira a realidade. Ele toma a decisão com base naqueles relatórios, também confiando que as suas ordens vão ser passadas à frente, vão chegar lá na ponta, né, no militantezinho, lá no final da fila do Partido Comunista, são 90 milhões de pessoas, vale lembrar, né? Ele confia que vai chegar lá e vai ser executado da maneira como ele idealizou. E tudo isso aí, né? Além de tudo isso, ele confia também, ele acredita que com base no relatório que ele leu e com base na decisão que ele tomou, as coisas vão desenrolar da maneira como ele espera que desenrolem. Vocês imaginam o que é o pouco poder que de fato ele tem de imediato? Todos os outros poderes que ele tem, todo o poder que o Xi Jinping tem é um poder mediatizado por uma série de camadas. Isso vale para todo mundo, serve para Joe Biden, serve para Bolsonaro, serve para tudo. Camadas conflitantes. E muitas vezes as camadas conflitantes, que não passam as informações corretamente, que você não faz uma leitura correta, né? Bom, recentemente nós tivemos o caso aí do Alexandre Moraes, que, olha, eu, sinceramente, apesar de tudo que ele faz, eu acho que vou mandar uma cesta de Natal para esse homem no final do ano, porque o que ele faz de bom também, né? Recentemente ele tentou proibir os deputados, né, e algumas pessoas de falarem sobre a relação PT e PCC. Resultado disso... Nunca teve tanta evidência esse assunto. Foi pro Trending Topics Mundial, justamente. E ele agora está corre o risco até de virar réu nesse caso, né? O assunto foi para parar na Procuradoria-Geral da República, que, aliás, acho que foi a Carmen Lúcia, fiquei até não sei se foi a Carmen Lúcia ou se foi a outra. Foi o Rosa Weber. Uma das duas, eu duvido que alguém olhe a cara das duas e saiba a diferença. Eu nunca sei. Carmen Lúcia e Rosa Weber não faz nenhuma diferença. Se uma chegar e usar o crachá da outra para entrar no Supremo Tribunal Federal, ninguém vai perceber a diferença. Embora elas sejam diferentes fisicamente. Uma trabalhou com o Chico Anísio, né? Não foi exato. Mas enfim. Mas, então, assim, mas ele teve chance. Eu vou mostrar a foto que você tá falando. Por vai, isso Posso continuar?
Vai. Então, assim, não deixa a gente esculhambar, não. Eu lembro que a primeira live que nós fizemos, que eu fiz com o Olavo, o Olavo já deve ter feito antes disso, mas a primeira live que eu fiz com o Olavo no Terça Livre chamava-se Política e Literatura. Por quê? Porque a gente está investigando, e o Olavo falava muito disso, né? O papel do imaginário na prática política dos cidadãos. Eu desconfio sinceramente, Alan, que esse tipo de coisa, esse tipo de imaginário que o pessoal tem de mas nossa, Bannon, Olavo, Ian dos Santos e Trump e não sei o quê. Meu pai do mato. Pela misericórdia, que é isso? Tá vendo? Aí depois vem aquele meme. É por isso que eu extradito pessoas. Mas a gente se diverte pra cacete. Vai. É aquele que o Alan falou, não podemos perder o humor. Não podemos perder. Mas só para concluir aqui. Então, assim, eu tenho desconfiança que essa percepção que esse pessoal tem da gente, né? Então, Steve Bannon, Trump, Alan, CIA, não sei o quê, é reptiliano, é imperialismo americano, e é tudo junto misturado. Vem justamente dessa... Porque eles acabaram também ficcionalizando os inimigos. Eu tenho uma tese que é o seguinte, que a esquerda gramsciana ela virou um Ouroboros. É uma cobra que come comendo o próprio rabo. Tá? Porque se você for investigar qual que é o projeto gramsciano, a rigor, né, 90%, 99% do projeto gramsciano é você reduzir o horizonte de consciência das pessoas. Não é você... Porque o que ele fala, né? Ele fala que é preciso que os interesses do partido tenham a força de um imperativo categórico. Isso Gramsci falava, né? Ou seja, tem aquela coisa de você... o interesse do partido é aquela coisa que já é automática já. Você já não consegue mais pensar algo além disso. Como é que você faz isso? Não é por repetição, não é por doutrinação. O pessoal usa essa palavra, eu quero morrer quando eu vim com esse papo. Né? Doutrinação, não é doutrinação. Doutrinação você tem quando você passa uma doutrina. O que você tem ali é a redução do horizonte de consciência. Então não é tanto você transformar a pessoa numa pessoa comunista. É você apagar do imaginário tudo que não seja comunista. Entendeu? Eu gosto mais do termo que se usa aqui nos Estados Unidos, que é indoctrinação, indoctrination. Que é endocrinação, vem do nome do sistema endócrino, né? Que está dentro de você, onde aquilo passa a fazer parte de você. Você vira aquilo vira você. Que eu acho o termo melhor, porque o Jordan Peterson tem um outro nome para um fenômeno parecido, que ele diz, por exemplo, ele fala possessão ideológica. Eu adoro esse termo, do Jordan Peterson. As pessoas muitas vezes perguntam. Mas a descrição é bem melhor de fato, mas ela descreve uma parte do fenômeno só. E uma parte, na minha opinião, até... Porque você acha que ela descreve o que acontece, mas não o que deixa de acontecer com você. Não o que deixa de acontecer. E o que deixa de acontecer é 80% do processo. A descrição ela fala mais do operar do que do ser. É como se você falasse assim, o que é o homem? É o homem andando, entendeu? É caminhar. Tipo isso. Ou seja, ela fala mais da ordem do operar do que da ordem do ser. A prova disso é você quebrar a espiral do silêncio. Quando você quebra a espiral do silêncio, tá a galera... É verdade. Falar disso agora, então a galera que fala assim, caralho! Entendeu? E isso que o Ítalo está comentando, Paulo, é tão verdadeiro para o pessoal poder entender. Tem gente perguntando se está mudo. Eu sei que é o segundo ou terceiro que falou isso aqui, mas vocês não, o áudio está normal. Cara, é um ou outro que chega de... Tem quase 11 mil pessoas assistindo. Vai ter uns ou outros que vão botar no mudo e não vão saber o que está acontecendo. Só falar uma coisa aqui. Eu acabei de ganhar 200 inscritos lá no canal Ligando os Pontos. Ou seja, de 900, só preciso 700. 700 agora. 700. Será que eu vou conseguir completar 100 mil inscritos ao hoje? Eu quero hoje. Eu quero comemorar aqui. Pessoal, vamos lá. Tem 530 mil. Tem 10 mil... Sem busca e apreensão. E 500 pessoas assistindo a live por enquanto. Pô, entre no canal do Ítalo. 10.500, vocês não podem me arrumar 700 pessoas para completarem e darem a plaquinha do YouTube pro Ítalo de 100 mil inscritos. 100 mil inscritos é uma marca importante pra caramba, gente. São poucos canais que conseguem chegar a 100 mil inscritos a ponto do YouTube dar um prêmio. E se tem alguém que merece, refazendo tudo de novo, do zero. Se tem alguém que merece isso, é o meu querido amigo Ítalo.
Posso avançar? Vocês estavam falando de espiral do silêncio. Antes de avançar a pauta, Paulo, eu quero... Paulo, é só enfatizar esse aspecto, porque isso aqui é um ponto crucial para qualquer das análises que nós vamos fazer aqui hoje. Qualquer uma. Que o Ítalo está dizendo é o seguinte, a frase de Aristóteles, nós compreendemos as coisas a partir do mais conhecido de si para o menos conhecido de si. O que significa isso? Se você parar aqui agora, tentar entender melhor como funciona esta coisinha que está aqui na sua mão, e a partir disso você tentar entender como ela foi manufaturada... O nome do canal é Ligando os Pontos com Ítalo Lorenzon. Só Ligando os Pontos com Ítalo Lorenzon. Vai. E aí o Olavo falava disso, né? Tenta entender, tenta compreender como é que foi feito o isqueiro, como é que foi inventado esse controle da combustão, quem foi o primeiro a conseguir colocar gás ou produzir gás para colocar dentro de um lugar que ele ficasse fechado. Sabe? À medida que você vai compreendendo essas coisas mais próximas de si, você expande para o menos conhecido de si. E na vida social se dá no mesmo. Você sendo pai, você sendo mãe, você sendo síndico de um condomínio, você sendo alguém de grêmio estudantil, participando ou sendo líder, independente de onde você está, seja na igreja, seja na escola, seja na vida familiar, você percebe que a regência e a submissão daqueles que estão acompanhando a liderança dessa comunidade social, ela nunca tem poder absoluto, nem para bem nem para mal. Nunca. Nem o pai que quer produzir a mais alta e excelsa santidade em todos os seus filhos vai conseguir, e nem o pai que queira produzir a maior degradação assim, possível numa pessoa. Vai chegar uma hora que um soprinho apaga a vela ou taca fogo na porra toda. Então, assim, você percebe que a estrutura humana ela é tão frágil, tanto para bem quanto para mal, que essas tentativas de controle políticos, elas não são aquilo que as pessoas pensam que elas são. Nem para bem, nem para mal. Tipo, nem o Trump e o Bolsonaro, ou seja lá quem for, vai conseguir resolver os problemas do STF, do Congresso, do não sei o que, não sei o que lá. E nem mesmo eles vão conseguir destruir tudo como eles falam, como eles planejam. Até mesmo porque, para bem e para mal, esses personagens políticos, eles precisam de um discurso retórico. E o discurso retórico é, em última instância, um discurso propagandista, para bem e para mal. Ele é um discurso de promoção, ele não é descritivo. Então, faz parte de um lado e do outro falar que é um pouquinho maior o bigolão, entendeu? Ele não vai falar assim, não, é só 12 centímetros, não, 27, todo mundo corre quando eu tô pelado. Então, assim, é da natureza do político, né? Conseguir fazer esse sentimento e criar esse sentimento, mesmo aqueles que têm meios, mesmo aqueles que não têm meios, acabar criando um sentimento de que a ação dele é maior do que verdadeiramente é. E isso é um ponto crucial para entender tanto aquilo que gostaríamos que fosse feito na política, quanto aquilo que gostaríamos de evitar na política. O Silvestre acabou de fazer um superchat de R$20 para você, Alan, e ele falou assim: Paulo, desses 20 para o Alan, por favor. Sou gay, conservador e acredito em muitos LGBTs são de direita, como diz o Emílio, no escurinho da urna. Uma galera bota 22 e quem sabe algum dia voltaremos a ter um império. Eu queria pedir a você, Silvestre, que entre no site do Alan e faça doações pro Alan diretamente, no Alan dos Santos, com 2 Ls.locals.com. Eu vou colocar aqui no final do vídeo o link na descrição. Aliás, eu queria pedir a Adriana que, se ela tiver condições de fazer isso para mim, que fizesse isso aí durante a nossa live ainda. Eu quero falar de mais alguns assuntos com vocês, avançar um pouquinho aqui a pauta. Tem alguns assuntos. Eu queria mostrar um vídeo rápido não sei se vocês viram esse vídeo, eu fiquei muito interessado. O Jorge Soros saindo da boca do Haddad na Jovem Pan. Então, o Jorge Soros, que era a teoria da conspiração de todo mundo, que o Jorge Soros financiava estudos de droga, etc, etc. O Haddad falando sobre esse caso na Jovem Pan, sobre o Jorge Soros na Jovem Pan. Quero mostrar esse vídeo para vocês. Eu quero falar sobre a prisão do Donald Trump
A prisão não, perdão. Por enquanto ainda não. O mandado de busca e apreensão do Donald Trump. Bom, deixa eu corrigir aqui. A futura prisão do Donald Trump. Então, deixa eu corrigir. A futura prisão do Donald Trump, porque esse é o caminho. Hoje o mandado de busca e apreensão e como o juiz está ligado a Jeffrey Epstein. E eu não gosto de usar esse termo estar ligado, porque eu acho que a imprensa usa estar ligado para tudo. Ela diz, Paulo Figueiredo ligado a Alan dos Santos. Vai ligado porra nenhuma, eu sou casal gay, entendeu? Mas eu vou explicar para vocês qual é a ligação. E quero falar, no final, sobre o fenômeno do Flow Podcast e sobre a entrevista que o presidente Bolsonaro deu. Então, a gente tem 1 hora para matar esses assuntos. Fica com a gente. Antes, eu quero dar um recado para você que está nos assistindo, que eu tenho que dar. Vocês precisam entender o seguinte. Esses caras todos, eles têm uma rede de financiamento que não existe. Tá? Quando o Haddad vai mostrar, vou mostrar aqui daqui a pouco, o Haddad falando que o Jorge Soros financiou um estudo sobre drogas. Esses caras, a mídia, eu falo no meu curso A Morte do Jornalismo, como que o Jorge Soros financiou a fundação dos fact-checkers, dos institutos de fact-checkers. Não sei nem se você sabia disso, Alan. Eu falei isso hoje no Morning Show, o Guga riu da minha cara, falou que era teoria da conspiração. Paulo, e o Ítalo, a gente fez Deu na Telha em 2015 sobre isso. Que foi o ano que eles começaram. Foi o ano que eles começaram. O Jorge Soros começou a financiar. Ano que eles começaram. A gente falou ali na criação, dando os detalhes, dando os nomes, tudinho. Do Pointer Institute, do International Fact-Checking Network, da qual fazem parte a Lupa e o Estadão Verifica, por exemplo. Esses caras contam com uma rede de financiamento gigantesca. A Globo, esses veículos de grande mídia, cara, o quanto que esses caras recebem dinheiro de fora? Dinheiro da China, dinheiro das grandes empresas. Quanto que o Jorge Paulo Lemann, com o mesmo que financiou parte da vida da Tabata Amaral, qual o poder que esse cara tem de agências de publicidade no grupo dele, gigantesco, o cara comanda só de cerveja, só uma marca de cerveja do Jorge Paulo Lemann, se financiasse qualquer veículo de direita, já bancava. No entanto, esses caras bancam o Globo, bancam tudo. O tamanho do poder desses caras é gigantesco, da patota, da rede, do grupo. O que tem? O que sustentava o Terça Livre? O que me mantém fazendo jornalismo? O que mantém o Ítalo? O que mantém o Alan? O que a gente tem que eles não têm? A gente tem isso aqui, ó. 10.643 pessoas assistindo agora. Que se você entrar no site de veículos de televisão, no YouTube, canal do YouTube da Record News, não tem. CNN Brasil, duvido que tenha isso assistindo. Capaz de nem a Jovem Pan, de eu estar brigando com a audiência no YouTube com a Jovem Pan. E quem é que faz isso? São vocês. Só que a audiência de vocês é um lado. Agora, vocês têm que pensar que toda vez que vocês não tem jeito, toda vez que vocês compram um produto nosso, fazem uma doação para o Alan, compram algum produto do Ítalo, algum curso, algum tipo de coisa, vocês, além de estarem recebendo informação, vocês estão comprando munição. É isso que vocês estão fazendo. Isso é igual o ucraniano que manda dinheiro para comprar munição para trocar tiro com os russos lá. Vocês estão comprando munição. Então, quando vocês pegam agora e fazem uma doação no site do Alan, alandossantos.locals.com, vocês estão garantindo que o Alan tenha munição para ficar vivo e continuar trocando tiro. É a mesma coisa com o Ítalo. Nesse momento, nessa semana, eu encontrei a seguinte forma de financiar minha atividade jornalística. Cursos. Porque com cursos eu faço duas coisas. Primeiro, eu consigo sustentar, valer a pena a atividade jornalística, para poder dedicar tempo a isso, não tenho que fazer outras coisas, não sou bilionário. Mas tem uma outra coisa que eu consigo fazer. Eu consigo criar um exército. E qual é a minha missão? Eu sempre deixei isso claro, desde o primeiro momento que eu fui ao ar. Eu estou aqui só com um único objetivo. Quando esse objetivo tiver cumprido, eu vou me aposentar. O meu objetivo é destruir o jornalismo militante. Esse velho jornalismo, eu vou remover ele. Eu vou, até se eu não conseguir, se eu morrer antes disso, mas eu vou morrer fazendo. Eu vou remover o que sobrar. E é por isso que vocês me encontram. Por isso que eu gosto tanto de debater. Por isso que eu gosto de falar na cara deles o que você tinha vontade de falar e não fala. É isso que eu estou fazendo aqui. Agora, eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso Paulo, se me permite, de munição e do meu exército. Quero que você fale, Alan. Eu quero falar sobre isso, sobre o curso do Paulo. Eu quero que você fale. É o seguinte, quando eu comentei com o Paulo
uma vez para a gente entender melhor essa coisa do tal do jornalismo factual, jornalismo opinativo. E aí o Paulo me indicou uma literatura sobre a mudança do... Vocês sabem que aquele jornal New York Post, ele pertenceu ao Alexander Hamilton, né? Que mudanças tiveram, melhor dizendo, que mudanças teve não só o New York Post, mas todo o jornalismo, desde o Alexander Hamilton, que era um jornal de artigos, de opinião, e você começa a ver a mudança do jornalismo passando o Telegram, em português é telegrama, né? É isso? O Telegram é telegrama? Não sei. Não. Acho que é Telegram. A palavra... Não. O telegrama, é assim que se fala. Telegrama. Isso. Beleza. Então, o telegrama, a função do telegrama, e depois do rádio e a TV, e depois a mudança que teve aqui nos Estados Unidos, que foi crucial, e a única pessoa que falou isso em aulas, de modo detalhado, foi o Paulo, no último curso dele. Eu não sei se o Paulo vai gostar disso, mas eu insisti que o Paulo desse esse curso agora sobre esse fenômeno e esse movimento, porque se vocês não souberem disso, e se não tiver pessoas capacitadas para poder tanto ocupar espaços, ou como para debater, ou aprender, de fato, o que está acontecendo no jornalismo, vai ficar um debate numa atmosfera meramente imaginativa. Ou seja, o nego vai ficar tocando punheta intelectual sobre as luas de Saturno, quando, na verdade, o problema real que está batendo na cara da pessoa, o cara não vai conseguir discutir. E aí ele vai ficar ali escravo, tipo, no multiverso do Doctor Strange, quando, na verdade, ele está tomando na bunda ali na vida real. Então, é necessário que vocês façam esse curso do Paulo, e eu indico mesmo a necessidade disso, porque com esse curso, você sai imediatamente de uma esfera de chavões e de clichês sobre um assunto que é de extrema necessidade para o debate político, mas não debate político eleitoreiro, em quem você vai votar, quem vai ganhar no país tal, Não. É aquele debate político mais abrangente que afeta a sua vida, afeta o seu filho, afeta a sua esposa, afeta a sua família, porque eles vão parar de ficar consumindo crenças como se aquilo fosse uma descrição genuína de um observador atento e honesto que está querendo expressar aquilo por meio de jornalismo. Ou seja, é nesse curso que você vai entender por que algumas pessoas estão tão lobotizadas, literalmente, não apenas por questões políticas, mas por um problema muito mais profundo, que vocês vão entender nesse curso. Eu não vou falar em detalhes, vocês precisam assinar esse curso do Paulo para entender esse processo e como que isso destruiu e corroeu a mente, inclusive de bons jornalistas. De bons jornalistas. Eu não posso... O problema... eu fiz esse curso por alguns motivos. Primeiro porque muita gente tinha dificuldade de pagar R$ 1.200 A Morte do Jornalismo, no Fim da América, que é meu curso completo, minha obra-prima, digamos assim. As pessoas tinham muita dificuldade de pagar. Eu falava assim, o que é mais importante dessa pessoa saber? Ela precisa destruir o jornalismo. O jornalismo é o mais importante. Deste momento é o que ela mais precisa saber. Então eu fiz esse curso, primeiro porque aí ela paga menos de R$ 30 por mês, são R$ 27 por mês, para a pessoa fazer um curso que tem como, além de mim, tem o nosso querido amigo que mandou um abraço para você no CPEC, o nosso querido Joshua Phillip, do The Epoch Times, como um dos professores convidados, acabou de fazer um documentário sobre o 6 de janeiro absolutamente fantástico. Ele tem como outro professor convidado também sua amiga Ivory Hacker, ex-jornalista da Fox, também contando os bastidores do que é uma empresa de televisão, e a Ebony Balder, que simplesmente, você falou do New York Post, do Alexander Hamilton, a Ebony Balder simplesmente era a correspondente do New York Post dentro da Casa Branca, que conta como é ser a vida de correspondente dentro da Casa Branca. Pra gente, ela foi simplesmente no ano da eleição, do Covid e do 6 de janeiro, né? Durante o 6 de janeiro. Então ela conta todos os bastidores do que acontece. Agora, o outro motivo de eu ter feito o curso é que tem a maioria do conteúdo que eu passo nesse curso, eu não posso passar aqui no YouTube. Não é que eu não quero. Eu queria passar para as pessoas de graça. Eu não posso. Se eu falar, por exemplo,
uma das entrevistas que eu acabei tendo que incluir como bônus no nosso... Foi uma entrevista que eu fiz no YouTube, e o YouTube desmonetizou o meu canal inteiro. Eu falei, bom, qual é a alternativa? Vou incluir só para os meus alunos. Então, assim, um dos motivos de você fazer o curso é ter acesso. Isso que você tem hoje aqui, gente, nós não temos mais a liberdade no YouTube que tinha 2 anos atrás. Não é só o Alexandre de Moraes. É que nós não temos mais a liberdade que tínhamos na época que o Terça Livre, do auge do Terça Livre. Não temos mais. Não pode mais. Eu mostrava a Marina Abramovic cortando bolo em formato humano em culto satânico. Não pode nem falar isso. Eu peço até que não fale. Não fale, porque isso é o suficiente já para tirar o vídeo do ar. Então, entra aqui no amortedojornalismo.com. O link está aqui na descrição. É esse primeiro link que aparece aqui na descrição. Ou não sei se é o primeiro ou o segundo, que a gente botou o link para doação para o Alan também. Entre amortedojornalismo.com. É só essa semana. Tem um cupom de desconto que está passando aqui. Cupom de desconto Mídia Manipuladora. Vale por 24 horas. Você tem 10% de desconto. Vai pagar menos de R$30 por mês. Né? Ainda tem um desconto para pagamento à vista, mas vai pagar menos de R$30 por mês para você ter acesso a 15 aulas feitas em estúdio. Você pode fazer quando você quiser. Tem 2 anos para fazer o curso. Você não precisa, não tem como fazer agora. Compra agora, porque a próxima abertura de turma provavelmente não esse ano. Então não abre tão cedo. Talvez para dezembro, alguma coisa assim. E tem um macete, eu queria dar um macete, que é importante. As pessoas... Quem quer comprar para outro? Pode comprar para outro. Pode comprar para quem quiser, só depois dar o acesso para a pessoa. Mas tem um macete. Muita gente está pedindo para entrar no curso Fim da América e não tem turma do Fim da América desde fevereiro. E a agência de publicidade que toca isso, a agência de lançamento, criou um macete onde você compra a Morte do Jornalismo e aí você vai receber um link para você comprar o Fim da América agora e já entra na terceira turma, na turma de fevereiro, e pode assistir as aulas que passaram, e vai comprar com 54% de desconto. No final, paga menos da metade do preço do curso. Então, você leva os 2 cursos e compra o Fim da América com 54% de desconto. Tem que comprar primeiro a Morte do Jornalismo. Esse é o único jeito. Depois, turma do Fim da América, só final de outubro, início de novembro, perto das eleições americanas. Cara, desculpa, menos de R$30 por mês. Se você não está disposto a contribuir com esse tipo de munição, agora é só essa semana. Não deixa para comprar depois. Entra agora, por favor. Eu queria agora falar com vocês. Você quer falar alguma coisa? Segura, Paulo, segura rapidinho. Desculpa aí, quero. A gente sabe, a gente fica chateadaço com a situação da educação brasileira, a gente não fica? Claro. Você estudou na PUC, não foi, Paulo? Infelizmente, sim. Mas calma lá, vamos falar do período áureo. A PUC, ela foi criada pelo padre Leonel Franca, um jesuíta. Ah, bom. Isso é muito antes de mim. Um pouquinho antes de mim. Não. Não tô tão velho assim, porra. Olha meu cabelo aqui, não tá tão esculhambado. Mas tinha um Figueiredo ali, Tinha um Figueiredo, mas não era eu. Mas aí, olha só. Veja só, a PUC, ela mal utilizada, ela gera péssimos alunos e que um dia estarão assumindo alguma posição de destaque na sociedade, inclusive influenciando a vida de outros. Até aqui está todo mundo em acordo? Agora, imagine isso sendo usado para o bem. Isso chegou a acontecer durante um período. E não só isso, o próprio padre Leonel Franca, jesuíta, ele foi a mão que segurou a foice que ia cortar por completo o ensino privado no Brasil, quando o Capanema queria aplicar tudo aquilo que o Manifesto da Educação queria fazer a mando ali do Vargas e daqueles professores revolucionários, etc. Pois bem, se a gente observar isso, a gente fala assim, pô, Alan, mas não tinha nada antes disso, assim, criou a PUC com o padre Leonel Franca no início do século XX, está de sacanagem? Pô, o Brasil foi colonizado desde 1500. Pois é. Então, se você for em São Luís do Maranhão, tem uma escola chamada Santa Teresa, que foi fundada pelo padre Gabriel Malagrida nos idos de 1740, 1730 e por aí vai. Agora, eu te pergunto, Paulo, como é que um padre jesuíta, que depois os jesuítas foram expulsos, é por isso que a educação brasileira se fudeu, mas como é que você consegue criar uma escolinha lá em São Luís do Maranhão, que existe até hoje, e que teve e tem até hoje frutos, e pode ser ainda utilizado para o bem? Tinha gente financiando. Claro. Tinha gente financiando. Aliás, todas as universidades americanas, as universidades americanas são todas financiadas por grants de bilionários.
Não, e eu te digo mais. E você acha que é novo? É novidade esse negócio de você financiar uma escola de formação e os formadores... Um segundo, tá? Os financiadores também? O link para doação para o Alan foi colocado errado aqui por uma falha nossa, mas já está consertado, tá? Só para vocês saberem. É porque é alandossantos.locals, com S no final.com, mas prossiga. Então, a família Távora era a família que financiava essas formações de conventos e escolas no Brasil, e depois o Marquês de Pombal queria foder com a família Távora, porque a família Távora era a família mais influente na corte portuguesa, e o Marquês de Pombal queria tomar o lugar daquela família que estava financiando a formação de escolas e igrejas jesuítas no Brasil. E o Marquês de Pombal vai lá, consegue julgar o cara, ele é acusador, ele é juiz, eu não sei se isso é familiar para vocês. Ele, além de ser acusador e juiz, conseguiu fazer com que juízes julgassem sem a leitura dos autos. Isso também não sei se sou familiar para vocês. Resumo da ópera. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem a opção de fazer aquilo que fez a família Távora e tantas outras famílias no Brasil que incentivaram escolas de formação comprando esse curso ou doando esse curso para alguém, caso você tenha situação financeira para poder ajudar um outro, ou você pode ser igual o Marquês de Pombal, entendeu? E você vai começar a bater naqueles que estão dando formação e depois vai querer foder com os caras, julgando, sendo vítima e juiz. Ou você tem uma terceira opção. Ficar quieto, ficar assistindo, comendo pipoca, o mundo se fudendo. E reclamando, né? A gente está aqui tentando... E reclamando, entendeu? Não, Só tem essas três opções. Você não tem outra. O bom, Alan, é que eu digo o seguinte: o cara que faz o meu curso é tanta informação concentrada, em aulas de 30, 40 minutos, aulas são curtas, mas é tanta informação roteirizada que eu garanto a você, o sujeito que fizer o meu curso sai imbatível e invencível no debate público, porque domina o assunto. O que eu faço é simplesmente organizar informações de forma didática para vocês. Professor Paulo, você deu aula no Morning Show. Não, a aula eu dou no curso. Morning Show tem 2 minutos, 2 minutos e meio. E não posso falar tudo. A aula eu dou no curso. www.amortedojornalismo.com. O link está aqui na descrição. O link para doação do Alan também. Eu quero seguir porque eu ainda tenho pauta para falar com vocês. Eu sei que todo mundo quer fazer. Posso falar um negócio? Pode. 100 mil inscritos. Ah, garoto! Peraí, você merece. Porra, peraí. 100 mil inscritos, Ítalo Lorenzon. Tradicionalmente. Ninguém nos dete. Tradicionalmente. Ninguém nos dete. Agora, saudade do professor Olavo de Carvalho. Eita porra. Valeu, 100 gente. 100 mil inscritos, e que honra ser aqui comigo ao vivo. 2 vezes que eu estou participando da construção com você, Ítalo. Porque... Obrigado, viu, Paulo? Obrigado por tudo. Viu? Não, 2 vezes, porque destruíram tudo. A gente vai lá e constrói de novo. Conservadorismo é isso. Conservadorismo é construção. Enquanto os revolucionários destroem as coisas de um dia para o outro, a gente vai lá e reconstrói, constrói bonitinho. Não tem problema. Enquanto Deus nos der saúde, a gente vai continuar trabalhando. Exato. E não vai parar. Você tem que nos dar munição e Deus nos dá saúde. Parabéns, Ítalo, parabéns. Muito feliz. Obrigado. Eu vou falar agora de Jorge Soros. E assinem o curso, porra. Assinem o curso. Cadê o chapéu de alumínio de vocês? Eu vou chamar aqui um teórico da conspiração conhecido do Brasil, chamado... Eu peço a atenção de vocês, porque eu vou chamar aqui aquele teórico... Momento chapéu de alumínio, tá? Momento chapéu de alumínio. E eu vou botar aqui, ó, ele para falar para vocês. Escutem aqui. Encaminhar um estudo internacional feito pela Open Society. Opa, estudo internacional pela Open Society. Sim. Talvez você conheça. Open Society. Já foi citado aqui, inclusive tem matéria. outro teórico da conspiração já foi citado. A gente conhece a Open Society. Era na imprensa sobre isso. Mas a Open Society já tem matéria na imprensa. É uma ONG a mais prestigiada no combate a drogas do mundo. Open Society. Vocês são tudo teóricos da conspiração. Porra, caralho. Desculpa, pessoal. Mas, porra. Vamos lá. Vamos manter seriedade aqui. Não queria. Eu rio que eu lembrei. Volta no iniciozinho sem interrupção aí. Vai lá. Eu tenho que dar umas interrupções pro YouTube não me derrubar. Eu vou te encaminhar um estudo internacional feito pela Open Society.
Sim. Talvez você conheça. Talvez você conheça. Society? Já foi Você citado. conhece o Open Society, não? Aqui, inclusive, tem matéria Ele de vai imprensa. fazer- que é o mas- Open mas- A Society? Open Você no Society site. é uma ONG a mais prestigiada no combate a drogas do mundo. Do mundo. Ela é bancada por um mega investidor, Um mega investidor, é bancada por um mega investidor. George Soros, que George financia Soros. estudos específicos. Ela consegue. Ele que está dizendo que o George Soros financia estudo específico relacionado às pautas dele. Não sou eu que estou dizendo, pelo amor de Deus. Não quero que vocês digam amanhã que eu sou maluco da conspiração. Expertos atestados por uma ONG acima de qualquer suspeita, Acima de qualquer... financiada. Caceta! É pra isso que tá na internet, porra. Caralho, botei pra fora o pulmão agora. Caceta! Esse vídeo é demais, cara. Essa Grazi Dutra me mandou isso. Por um mega investidor financiada por um mega investidor internacional preocupado com a questão da redução de. Eu vou te. Essas porra, gente. Vocês não estão, cara. Já tô salvando aqui já. Não, volta lá só para ver o texto que tá na tela lá. Como é que é? Para você. Cara, tá no meu falou Twitter. do George Soros hoje? Ela, na verdade, foi um comentário que ela mandou pra mim quando eu anunciei a live, e eu compartilhei, tá no meu perfil, se você entrar, tá lá, ó. É o meu. Você deve ter um Twitter fake ainda, pelo menos você possa ler. E tá aí, ó. Jorge Soros financiando a agenda da vida e teoria da conspiração do Haddad. Tá aqui, eu tô ó. presente em tudo. Aí. Jorge Soros. Acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. Porra, vocês não mas não tá errado, porque a gente não suspeita de nada da Open Society, né? Suspeita não tem nenhuma, né? A gente só tem informações. Não tem nenhuma suspeita, mas eu só queria mostrar essas coisas porque é muito, muito maneiro isso. É muito maneiro, porque foi o Haddad, eu não sei, na época o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Legal, Vila. No momento legal, era isso. Vila, né? Não, eu sei que é isso. Porque o Vila estava na Jovem Pan. Olha esse multiverso da loucura. Olha esse multiverso da loucura. Faltou o Reinaldo Azevedo ali para. Exato. Olha o multiverso da loucura. Tá o Vila no Jornal da Manhã da Jovem Pan recebendo o Haddad falando sobre Jorge Soros financiando, esse empresário acima de qualquer suspeito, financiando estudos sobre drogas. Então, meu amigo, é tudo teórico da conspiração. Ítalo Lorenzon, queria que você comentasse. Eu já tô salvando e colocando no Instagram aqui. Você quer que eu comente? A minha risada não foi comentário suficiente. Vamos lá, só porque enquanto isso, a teoria da conspiração estava rolando solto. Se você quiser passar, eu vou para o próximo tema de teoria da conspiração, que é o Jeffrey Epstein e a juiz que mandou busca e apreensão na casa do Trump. Hoje aqui, meu amigo, se você não trouxe seu chapéu de alumínio, hoje é o dia para você colocar. Vamos lá. Isso aí é o modus operandi. Eu quero falar de Alex Jones. Vamos falar disso. É o mesmo modus operandi. Vou ser breve. É o mesmo modus operandi de qualquer outra suposta teoria da conspiração, como foi com o Foro de São Paulo, etc. Eles têm um momento que a coisa calda em torna, eles viram a chave. Então teoria da conspiração, isso é a coisa mais natural do mundo. Entendeu? Exato. Não existe Foro de São Paulo, não existe Foro de São Paulo, não existe Foro de São Paulo. Aí daqui a pouco, o Foro de São Paulo não é nada mais, além do encontro de líderes. Não existia até semana passada, mas agora não tem nada mais natural. Nunca saía a reunião do Foro de São Paulo, nenhum veículo de imprensa, mas era a coisa mais natural do mundo. Exato. O Soros é a mesma coisa. Não, esse Soros não dá dinheiro pra ninguém, não, agora é um grande filantropo. Acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. Preocupado com essas questões. Ele é um homem preocupado com essas questões. Quanto a isso, não há dúvida. Quando eu falo pra você que a esquerda ficou burra e reduziu o seu horizonte de consciência, é disso que eu tô falando, Paulo. Porque não há nada que faça brasileiro mais suspeitar de uma parada do que nego falar que isso é acima de qualquer suspeita. Brasileiro é desconfiado por natureza. Entendeu? Então, assim, Carioca, então, bota o cu na parede. Porra, exato. Assim, não, então, meu filho. Não tá rolando a suruba, não. Bota o cu na parede e protege o saco, entendeu? Pra não rolar. Exato. Acima de qualquer suspeita, você já encosta num canto, numa esquina. Para explicar pro pessoal, mais ou menos fala assim: o Anderson chegou na festa e tá cheio de gatinha lá, mas o Anderson
Anderson Braz, acima de qualquer suspeito, não vai pegar nenhuma menininha. Eu tenho que chamar o Anderson. Ele não vai pegar nenhuma garota aqui. Não. Mas o Anderson agora tá sossegado. Agora o Anderson tá sossegado. Ele tá, Anderson, para quem não sabe, pessoal aqui que nos acompanha, que agora o Anderson tá famoso. Agora, como é o nome do canal do Anderson, então? É o Expressão Brasil, mas ele tá na TV agora, ele não tá acho que ele tá na Twitch, ele não pode estar no YouTube mais. Não pode estar no YouTube, mas tá na Twitch. O Anderson era o homem que ficava nos bastidores do Terça Livre, fazendo toda a nossa produção aqui, e é um querido amigo aí, um abraço pro Anderson. Encher a porra do meu saco, essa é a verdade, mas tudo bem. Mas isso ele sempre fez, ele fazia parte das atribuições dele. Ele estava na folha para isso, para encher o seu saco, inclusive. Nunca meu mando, pode ter certeza. Nunca mando. Job description dele é encher o saco do Ítalo. Qual é a sua função? Olha, eu tô aqui para encher o saco do Ítalo. Alan dos Santos, quer comentar acima de qualquer suspeita mais alguma coisa ou posso passar para a próxima pauta? Não, só dizer o seguinte, né, pessoal? Não tem como você fazer certas coisas sem a posse dos meios. Então, quando você tem um desejo ali de querer fazer uma casa de alvenaria, mas você só tem bambu, o que vai acontecer? Você até vai conseguir fazer uma casa, mas não vai ser uma casa de alvenaria, vai ser casa de bambu. E quem conhece a história dos 3 porquinhos sabe quanto tempo dura uma casa de bambu e sabe o que acontece quando o lobo mal chega. Esse curso que está aqui, eu sei que o Paulo quer tocar pauta e tal, não sei o quê, mas eu tenho a liberdade de chegar aqui e foder com a porra toda, quer dizer o seguinte para vocês. Não, aí você não tivesse liberdade, velho. O bom de ser amigo é isso, entendeu? Mas vocês precisam entender a urgência de ter um curso como esse e uma formação como essa, seja para os beneficiados do curso, seja para aqueles que um dia poderão ser afetados por aqueles que foram beneficiados pelo curso. Porque um curso como esse, ele é daqueles episódios que, no momento presente, a gente não consegue entender tanto a sua importância. E aí passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 5, passa 10 anos, e você começa a ver a importância daquilo. Porque o efeito, né, que vai causar é absolutamente inalcançável para mim, para o Paulo, nós não sabemos do tamanho que pode vir a ser o efeito de um aluno.